Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Que bom estarmos juntos nesta manhã. Que seja uma manhã abençoada. Fizemos uma viagem maravilhosa. Agora eu percebi que eu já estou chegando aos 55 anos de idade. Dentre as viagens que eu fiz, e não tenho viajado pouco, esta foi a mais cansativa, que eu senti muito mesmo, mas já estou recuperado. Estou animado para ministrar nesta manhã. Ainda estou no fuso horário, não sei se aqueles que foram todos ainda estão, muitos já superaram, mas hoje eu acordei às 3 da manhã. Ontem também, anteontem também, mas o meu espírito está bem vivo. Eu disse que esta foi a última caravana que eu fiz fora da temporada de tabernáculo, e algumas pessoas não estavam entendendo muito bem. Por 5 anos nós fizemos uma caravana fora da festa de tabernáculos, para estarmos um pouco mais perto dos discípulos, estarmos em alguns lugares que em tabernáculo muitas vezes a gente não pode estar. Mas entendo que dentro da agenda que tenho, que não é pequena, com o apóstolo René, são 6 ou 7 agendas por ano, no Brasil e fora do Brasil, e eu não tenho por que ter mais uma agenda fora. Então tirei esta agenda de estar em Israel fora da festa de tabernáculos, para estar um pouco mais com vocês. Então eu ganho com isso. É muito bom estar com a igreja, é muito bom estarmos juntos. Hoje não é um dia comum para a nação. Eu sei que muita gente tem clamado, orado e pagado um preço mesmo pela nossa nação. Estamos vivendo dias difíceis no cenário político, no cenário econômico. Isso não temos como deixar de perceber ou de ver. Nós como igreja, nós não caminhamos como um povo alienado, sem saber o que acontece na nação. Mas a nossa chamada é para orarmos, para intercedermos, e isto temos feito. O Brasil está debaixo de um mover de oração, de intercessão, de jejum, pelo renovo e pela transformação. Eu sei que existem paixões de todos os lados, paixões mesmo. Mas a nossa paixão deve ser o reino. A nossa paixão deve ser Jesus. Algumas pessoas dizem assim: todos os partidos políticos, todos sem exceção, estão contaminados. Podemos olhar nessa perspectiva, mas podemos também olhar dentro de todos os partidos políticos pessoas boas, pessoas honestas. Bem verdade é, se olharmos pelo prisma do olhar natural, a gente talvez não consiga ver, mas com certeza há. Nem todas as pessoas estão corrompidas. Quando as pessoas olham para um advogado, muitas vezes do prisma que olha, todo advogado é ladrão. Não, nem todo advogado é ladrão. Todos os pastores são ladrões, são corruptos. Nem todos os pastores são ladrões. Todos os padres, não. Esse negócio de todos. Existem remanescentes que Deus tem preservado. Existe um farol brilhando na escuridão, e precisamos da resposta de Deus para a nossa nação. Hoje é um dia de clamarmos pelo Brasil, um dia de orarmos pela nossa nação. E as pessoas podem pensar assim: apóstolo, mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que tenhamos uma nação que caminhe nos trilhos, uma nação que se renda a Ele, que se curve diante dEle, que se afastem do mal, que vivam em santidade para atrair o favor de Deus. Quando nós olhamos para o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, 13 e 14, o Senhor diz: se eu fechar os céus, se eu cerrar os céus e não vir chuva sobre a terra, e enviar a peste e a praga, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então há cura para a nossa terra,
a restauração para a nossa nação. E os propósitos de Deus serão estabelecidos no nosso país. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Nós vamos ter um tempo de oração. Gostaria de convidar aqui o pastor Clodoilson. Gostaria que os pastores subissem ao altar. Nós temos esta bandeira, nós vamos orar pelo Brasil. E você vai poder orar pelo Brasil, clamar pelo Brasil, para que a vontade de Deus seja estabelecida na nossa nação, para que o espírito de corrupção que assola muita gente, não apenas lá em Brasília, nas coisas pequenininhas, no levar a vantagem, no mentir, no enganar. Algumas pessoas ainda mentem, e a mentira também é um pecado. Muitas vezes a gente classifica o pecado lá da corrupção de 2, 3 bilhões, mas R$1, R$2, R$3, tudo isso é pecado, só muda no montante. É um tempo de nos ajustarmos, nos voltarmos para Deus, e Deus vai curar a nossa nação. Levante a sua mão, comece a orar pelo Brasil, comece a orar e a clamar para que Deus derrame da sua unção, do seu renovo. Pai, nós nos unimos como igreja, ó Deus, estamos aqui no altar clamando pela redenção e pelo resgate da nossa nação. Entramos no mês de abril, temos um congresso em Porto Seguro, ó Deus, chamado Resgate da Nação. Por todos esses anos, ó Pai, temos entrado nas regiões celestiais, fazendo confissão de pecados, atos proféticos, e colocamos este dia diante do Teu altar. Ó Deus, colocamos este dia diante do Teu santo trono, e que o Teu propósito, a Tua vontade seja estabelecida, que os inimigos de Deus sejam confundidos. Oramos, ó Deus, pelo mundo político, oramos, ó Deus, pela economia, oramos, ó Deus, pela mídia, oramos, ó Deus, pela saúde, oramos, ó Deus, pela educação. Todo espírito de corrupção que assola a nação brasileira, seja quebrado este espírito e esta regência, e que venha a cura apressadamente, brotando nas ruas, nas praças, nas casas, sobre a nossa nação. Que a ordem e o progresso sejam restabelecidos sobre o Brasil. Vai profetizando, vai orando e vai clamando pela nossa nação. Pai, no nome de Jesus, nós levantamos, Senhor, como igreja nesta manhã, clamando a Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz: se nós nos humilharmos, Senhor, reconhecemos a Tua soberania, se convertemos do nosso mau caminho, Senhor, nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Senhor, nós estamos clamando pela nação brasileira, Senhor. Oramos para que de norte a sul, de leste a oeste, venha o Teu Espírito e mova sobre esta nação, ó Pai. Neutralizamos pela autoridade e pelo poder do nome de Jesus todo espírito de violência. Seja neutralizado neste dia pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Que nenhum tipo de arruaça, que nenhum tipo de situação possa vir trazer, Senhor, manchar a nação brasileira. Proibimos no nome de Jesus o espírito de morte, de atingir qualquer pessoa neste dia, ó Pai. Clamamos, ó Deus, para que a Tua soberana vontade, Senhor, seja estabelecida. A Tua palavra diz que o coração do rei está nas Tuas mãos, e o Senhor inclina para onde quer. Que a Tua perfeita e soberana vontade seja estabelecida, ó Pai. Que o Senhor possa direcionar, Senhor, todos os deputados, Senhor, federais, para que eles tomem a decisão correta, ó Deus. Que possa dar novos destinos, Senhor, à nossa nação. Pai, nós clamamos para que o Teu povo, Senhor, seja despertado, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste, neste dia, Deus, para clamar, para orar, para buscar a Tua face, Senhor, para clamar para que venha realmente um governo de justiça, que venha o reino de Deus sobre esta nação, ó Pai. Nós abençoamos o Teu povo, ó Pai. Desperta a Tua igreja, ó Pai. Senhor, que verdadeiramente todo espírito de corrupção que tem assolado esta nação, ó Deus, comece, Senhor, a ser varrido desta nação, ó Pai, para que o Teu reino seja estabelecido e para que venha um novo tipo de governo, ó Pai, um governo de justiça sendo estabelecido sobre esta nação, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Amém, Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Podemos assentar. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías,
Isaías capítulo 45. Diga assim: eu amo a Bíblia, a palavra de Deus. Quantos aqui acreditam na Bíblia? Diga: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Isaías capítulo 45, versículo 3, e diz assim: Isaías 45, 3: dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chama pelo teu nome. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Diga comigo assim: riquezas encobertas, tesouros escondidos. Riquezas encobertas, tesouros escondidos. Curve mais uma vez a sua cabeça. Eu quero orar mais uma vez por você. Pai Santo, não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. O teu Espírito que age em nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O teu Espírito, ele é a luz que pode iluminar, trazendo revelação aos nossos corações. Buscamos e clamamos pelo entendimento aberto, que a luz da tua palavra penetre o mais profundo do nosso ser, e que as trevas sejam dissipadas do nosso interior, em o nome de Jesus. Diga amém. Nós temos aqui o tema do mês, que diz exatamente isso: riquezas encobertas, tesouros escondidos. Eu estava observando ali, aqui tem como que uma bússola que orienta, que dá direção, mas temos aqui muito mais do que símbolo de uma bússola. Temos aqui Bíblias, que é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a expressão do salmista. Quando nós falamos de riquezas encobertas, tesouros escondidos, a nossa mente ela pode ir em muitas direções. Algumas pessoas, quando imaginam a respeito de riqueza e de tesouros, é possível que coloque a mente numa jazida de ouro, num campo de petróleo, em bens materiais. Isso também é riquezas, isso também são tesouros. Mas quando a Bíblia está dizendo a respeito de riquezas encobertas, tesouros escondidos, vai além disso. Fala dos mistérios de Deus que estão em ocultos e podem ser revelados a nós. E quando recebemos a revelação dos mistérios de Deus, as trevas são dissipadas no nosso interior e nós somos transportados para um novo de vida em Cristo Jesus. Então a minha oração e o meu clamor é para que os nossos olhos espirituais sejam iluminados, para que possamos receber a revelação de todo o plano, de todo o propósito de Deus para as nossas vidas aqui na terra, e também ser descortinados os mistérios de Deus quando diz respeito à eternidade, para que muita gente, a obscuridade, a eternidade é algo ainda obscuro, o que vem depois da morte. A Bíblia nos mostra o propósito de Deus desde a nossa concepção, nosso tempo aqui nesta terra, mas também fala da eternidade, e que haja luz suficiente dentro de você para que você receba o entendimento, a compreensão dos mistérios de Deus, e você viva a plenitude do projeto, do propósito de Deus para a sua vida aqui nesta terra. A luz é o ponto de partida. Deus disse: haja luz, é o começo de todas as coisas. Quando Deus fez os céus e a terra, é o princípio. Diz que a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tudo estava como que desorganizado, fora do lugar. E então Deus disse: haja luz. E todas as coisas foram colocadas no lugar, reordenadas.
E o decreto profético sobre a sua vida nesta manhã é: haja luz no seu interior, e tudo seja reordenado dentro de você. Através da luz, você pode ser restituído naquilo que te foi roubado, naquilo que você perdeu. A Bíblia fala no Evangelho de Lucas capítulo 15 a respeito de uma parábola da dracma perdida. Uma mulher que tinha 10 dracmas. A dracma era uma moeda de valor, e ela tinha 10 dracmas. Era a economia que ela tinha feito e guardado. E ela perde uma das suas dracmas. Ela perde 10%. Talvez para muita gente 10% seja algo insignificante no montante que tem, perdendo. Mas para esta mulher, perder uma dracma dizia muito, porque era algo que ela estimava e que ela guardava já há tanto tempo. Qual é a sua atitude então para encontrar esta dracma perdida? E ela perde a dracma dentro da sua própria casa. Ela acende a candeia, ela acende a lamparina. Interessante porque quando nós vamos a Israel e nós somos na casa da sogra de Pedro, geralmente as casas, elas eram construídas, elas não tinham nem janelas. Então havia pouca luz dentro das casas. Uma lâmpada acesa iluminava o ambiente e dava a possibilidade de se encontrar aquilo que se havia perdido. Então esta mulher, ela acende esta lamparina, esta candeia, ela varre a sua casa, e a Bíblia diz que ela procura com diligência pela dracma que perdera, até encontrá-la. A luz é o ponto de partida. Luz fala de entendimento aberto, compreender os mistérios de Deus, o que está por trás da letra. É muito importante nós conhecermos a palavra de Deus. Eu me lembro ainda quando criança, na escola dominical, sendo instruído na palavra, os textos que eram dados a nós quando criança, para decorarmos e na próxima semana citarmos ou recitarmos os textos, citando o Salmo 23, João 3,16. Era comum a gente poder decorar quando criança esses textos. Mas mais do que decorar os textos, isso é importante, muito importante, é termos o entendimento e a revelação do que está por trás do texto. O salmista, no Salmo 119, versículo 72, ele se expressa, ele diz assim: mais preciosa é para mim a lei da tua boca do que milhares de moedas de ouro e de prata. Olha só a expressão do salmista: mais preciosa é para mim a lei que sai da tua boca, a tua palavra é mais preciosa para mim do que milhares de moedas de ouro e de prata. A palavra de Deus é a fonte de toda inspiração, de toda provisão, de toda cura, de toda libertação que precisamos. Os mistérios de Deus estão ocultos por trás da palavra. Jesus, ele é o verbo que se encarna, ele é a palavra encarnada. Em Jesus está todo o mistério de Deus, na palavra está todo o mistério de Deus. Teremos os nossos olhos abertos e iluminados para compreendermos os mistérios de Deus. A minha oração é para que o véu seja arrancado dos nossos olhos. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse: Abraão, sai da tua terra. Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, ele partiu para a terra prometida. Abraão, ele tinha consigo, no contexto em que ele vivia, dos seus pais, a imagem dos seus pais adorando a deuses estranhos. Os pais, os avós de Abraão eram comprometidos com o paganismo, a idolatria. Deus disse: sai deste ambiente e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão, ele partiu, mas ele trouxe consigo o seu sobrinho Ló. No capítulo 13, quando ele sobe do Egito, a Bíblia diz que Ló estava com ele. Sabe o que significa Ló? Ló significa véu.
Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra em que eu te mostrarei. O projeto de Deus era para Abraão. A chamada de Deus era para que ele se desvencilhasse da influência familiar no contexto do paganismo. As regências que operavam dentro da sua casa, da sua família, dos seus antepassados, dos seus pais. Deus quer fazer de Abraão uma nova nação, no entendimento e na revelação do propósito de fazer dele um canal de bênção para as nações da terra e para as famílias da terra. Mas ele traz consigo Ló. Então ele tinha diante dele um véu. No capítulo 13 de Gênesis diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Houve contenda. Abraão, ele chama Ló e diz: Ló, não é bom que haja contenda entre nós, entre mim e ti. Faz o seguinte: se você escolher ir para o Oriente, eu vou para o Ocidente. Você vai fazer a escolha. E a Bíblia diz que Ló, ele levantou os seus olhos e ele só via no campo natural. E quando nós olhamos pelo prisma natural, nós podemos fazer escolhas erradas. Ló, ele olhou as campinas do Jordão. Era o lugar mais aprazível, o melhor lugar para se criar o rebanho. Era um bom lugar para se ganhar dinheiro. Era um bom lugar para se ficar rico. E é para lá que ele vai. Só que quando Ló se apartou de Abraão, Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, agora levanta os teus olhos. Agora você já não tem mais o véu diante de você. Levanta os teus olhos e vê. Toda a terra em que você vê, eu darei a ti e a tua descendência. E a Bíblia diz que Abraão, ele levantou os seus olhos e viu. Olhou para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Deus disse: olha para o oriente, olha para o ocidente, olha para o norte, olha para o sul, olha em todas as direções. Toda a terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Toda a terra que vês, toda a terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência. O ponto de partida para você possuir, para você conquistar, para você alcançar, é o entendimento aberto. Toda a terra que vês, no prisma da tua visão, do teu olhar, do teu entendimento, vai ser a tua conquista. A minha oração é para que todo véu que está diante dos nossos olhos seja removido, para que a glória de Deus se manifeste em nós e através de nós. O que pode ser o véu? O véu pode ser uma pessoa. O véu pode ser um amigo. O véu pode ser um parente. Pessoas que estão ao nosso redor e têm os seus entendimentos equivocados, pode se tornar um véu para impedir que a gente enxergue além. É possível que cada pessoa tenha uma visão diferente a respeito de algo e vê em muitas perspectivas. Deus quer tirar o véu dos seus olhos e revelar a você os princípios da sua palavra, para que você viva os princípios da palavra e desfrute das suas promessas. Interessante quando nós olhamos para todo o histórico de homens que Deus levantou na terra, e graças a Deus por estes homens, chamados os pais da igreja. Vem lá Agostinho, depois os reformadores. Quando nós olhamos para Armênio, olhamos para Calvino, olhamos para John Wesley, olhamos para Lutero. Cada um destes homens pôde ver num perfil, tendo entendimento, mas eles não tiveram todo o entendimento. São perfis, são visões que Deus deu a cada um deles, e eles então escreveram a respeito do entendimento. Mas Deus quer ampliar o nosso entendimento, nos levar além. E quando um olha para o entendimento do outro, diz: esse entendimento está equivocado. O outro olha para do outro: esse está equivocado. O meu entendimento é que é o certo. Mas da onde vem o teu entendimento? Que o teu entendimento venha da palavra de Deus. Todos esses homens são homens de Deus, foram homens de Deus. É interessante porque quando você lê um autor e você se identifica com ele, você recebe daquele entendimento, você recebe daquela revelação, mas ele está vendo num prisma. Kenneth Hagin enxergou as coisas em um prisma, mas ele não enxergou tudo na totalidade. T.L. Osborne tinha um prisma, o prisma do evangelismo, e ele pregava a respeito de cura divina. Em todos os tempos, em todas as épocas, Deus tem levantado, ampliado o entendimento. Então uma pessoa pode se tornar um véu, impedindo que você veja
na plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. A tradição pode se tornar um véu, porque nós recebemos as coisas e aquilo vai se tornando tradição, e nós trazemos em nós a bagagem, muitas vezes, de uma tradição religiosa dos nossos antepassados, que nos impede de irmos além. Somos bloqueados quando nós ouvimos algo que vai além daquilo que recebemos na nossa formação de identidade cristã. Muitas vezes nós ficamos até chocados. Então a tradição religiosa pode se tornar um véu que nos impede de vermos, de enxergarmos, de compreendermos e de sermos exatamente aquilo que Deus planejou que fôssemos através da redenção da cruz do Calvário. Como está a sua vida? Como está o seu entendimento? Qual é o nível de riqueza? Qual é o nível de tesouros que estão sendo revelados ao seu coração? Deus quer trazer luz, entendimento, ampliando a nossa compreensão espiritual, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, mas firmados na rocha, prosseguindo para o alvo, é o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. A religião e a vida religiosa tem se tornado um véu para muita gente. Eu tenho a minha religião, mas o entendimento espiritual como está? Está paralisado. Hoje você vai receber uma unção, e as cadeias que paralisou você no entendimento, impedindo o seu crescimento espiritual, essas cadeias serão quebradas pelo poder do nome de Jesus. Algumas pessoas estão aprisionadas nos seus conceitos, nas suas ideias, nos seus pensamentos. O pecado também pode se tornar o véu, impedindo que você receba a revelação e tenha o entendimento e a compreensão da palavra de Deus. Algumas pessoas estão aprisionadas nos seus sentimentos e nas suas paixões, e por causa das suas paixões estão privados do entendimento. Privados do entendimento. Pessoas que são tomadas por paixões. Quando alguém chega para trazer luz e entendimento e vem um confronto entre o entendimento aberto e a paixão, fazem a opção pela paixão. Mas eu quero dizer para você, a paixão passa. A paixão, ela é passageira. Não se engane. Dura dias, ora dura meses, e até algumas vezes anos, mas paixão tem fim. Então entre essa sua paixão e o entendimento e a revelação, se abra para o entendimento, se abra para a revelação. Pessoas que caminham em tantas direções e não param, não se fixam em lugar nenhum, porque têm os seus entendimentos equivocados. Nós fomos guiados por uma guia em Israel. O seu esposo era um alto executivo de uma companhia aérea, e ele fez a renúncia da companhia para viver a vida religiosa numa sinagoga. E eu perguntei para ela como era a vida do religioso, porque ele se tornou uma pessoa religiosa, cumprindo atos e ritos religiosos na sinagoga. E ela disse assim: apóstolo, onde tem 2 judeus, tem 3 sinagogas. Onde tem 2 judeus, tem 3 sinagogas, porque ninguém se entende. Imagina isso. Cada um tem um entendimento, caminhando numa direção. Eu sei que a multiforme operação, nós estamos centrados e fundamentados em Cristo, mas o nosso entendimento pode ser aberto, descortinado, para que possamos ir na direção das riquezas encobertas, dos tesouros escondidos, e sermos pessoas plenas, completas aqui na terra. Você não pode ficar paralisado simplesmente no novo nascimento. O novo nascimento é o portal de luz que te dá acesso para prosseguir para o alvo na caminhada do entendimento e da revelação. O ponto de partida é o novo nascimento, mas algumas pessoas estão paralisadas no novo nascimento e não prosseguiram para encontrar os mistérios, ser descortinados e desvendados e revelados. 2 Coríntios capítulo 3 fala a respeito da remoção do véu. 2 Coríntios capítulo 3 verso 14 diz assim: mas os sentidos deles
se embotaram. Olha só, falando a respeito do povo judeu. Mas os sentidos deles foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Ó, quando eles entram na sinagoga, o apóstolo Paulo está falando de 2000 anos atrás, mas não é diferente hoje, depois de 2000 anos. Eles se reúnem nas sinagogas, onde é lido a antiga aliança, e eles têm um véu diante dos seus olhos. Não foi removido. Por quê? Somente em Cristo ele é abolido. Preste atenção. Somente em Cristo o véu é removido. A nossa prática religiosa simplesmente nua e crua não tem poder para remover o véu dos nossos olhos. É possível que você tenha vindo de uma religião e ainda está vivendo a religião, mas eu quero dizer para você, a religião não é capaz, não é suficiente de remover o véu e dar a você o entendimento. É quando você se converte a Jesus Cristo, o véu ele é abolido, o véu é removido. Versículo 15 diz assim: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, quando é lido Moisés, porque eles leem Moisés, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que é a Torá, é a base da fé deles. Mas até hoje, quando eles leem os livros de Moisés, eles não têm o entendimento aberto para compreender, recebendo a revelação. Mas olha o versículo 16: mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu é-lhe tirado. Quando um deles se converte ao Senhor, o véu é removido. O véu é tirado dos nossos olhos quando nós nos convertemos ao senhorio de Jesus Cristo. É possível que você esteja diante dos mistérios de Deus e você não os enxergue. É possível que as nossas lutas, as nossas guerras, é possível que elas nos impeçam de ver a fonte de toda a provisão. É possível que os nossos temores, as nossas ansiedades, as nossas preocupações tenha nos impedido, nos impede de enxergarmos a fonte de provisão extraordinária que está na pessoa bendita de Jesus Cristo. A Bíblia fala a respeito de Agar, quando ela é expulsa da casa de Abraão. Ela sai com a sua criança, ela traz consigo pão e água, e ela começa a sua caminhada, a sua jornada na direção do deserto, envolvida pelo deserto. De repente o pão acaba, a água acaba, e a criança começa a chorar. Ela pega a criança e coloca debaixo de um arbusto, de uma árvore, e se distancia da criança, para não ouvir o choro da criança e não ver a morte da criança. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o choro de Ismael. Deus ouviu o choro de Ismael, e o anjo de Deus se revelou a ela, se manifestou a ela, e ela ali em meio ao deserto, ela não enxergava mais nada. E quando o anjo fala com ela, ela levanta os seus olhos, diante dela estava uma fonte de água, um poço de água. As nossas guerras, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, quando elas invadem o nosso coração, nós perdemos a percepção de compreendermos que o nosso Deus é o Deus de toda a provisão. Quando Deus se revelou a Abraão no Monte Moriá, Ele se revelou como Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão. Que você possa ser ampliado o seu entendimento pelo novo nascimento, que Jesus, Ele tem toda a provisão para a sua vida. Que as tuas ansiedades, tuas preocupações e os teus temores não sejam suficientes para impedir que você veja, que você enxergue aquilo que Deus já fez na sua vida. Você já tem marcas poderosas na sua vida do agir de Deus para trazer provisão. Que nós temos já marcas em nós como igreja da intervenção divina de uma forma sobrenatural para prover as nossas necessidades.
a provisão plena, a provisão suficiente, mas os nossos temores, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, elas vêm como um véu diante dos nossos olhos, para nos impedir de enxergarmos e vermos o quanto Deus é poderoso para cumprir a promessa dele em nós. Quando Israel saiu do Egito, eles estavam sedentos, caminhando pelo deserto. Eles vêm questionar Moisés, argumentar com Moisés, e eles chegam diante das águas, e os homens vêm para beber água, e quando eles vão beber água, aquelas águas eram amargas, as águas de Mara, e eles murmuram. Moisés corta o galho de uma árvore, coloca sobre as águas, e aquelas águas amargas foram transformadas em águas doces. Então, no meio da sua amargura, dos seus ressentimentos, das suas mágoas, que inundam o seu coração, os seus traumas, vai jorrar uma fonte de águas doces, e você vai poder ser pleno. O ponto de partida, isso é o começo, mas não é tudo. Para que o véu seja removido dos nossos olhos, é o novo nascimento. Diga para o teu irmão, é o novo nascimento. O novo nascimento é o princípio, é o ponto de partida para que o véu seja removido. Jesus, no capítulo 4 de Marcos, ele falando ao povo, e os discípulos ali perto dele, ele fala a respeito da parábola chamada parábola do semeador. E de certo o semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Eu gosto dessa parábola. Outra parte da semente caiu no solo rochoso. Outra parte da semente caiu entre os espinhos. Outra parte da semente caiu na terra boa e produziu a 30, 60 e a 100 por um. Quando Jesus termina de proferir a parábola, as pessoas começaram a olhar para ele, ninguém entendeu nada do que ele disse. E quando ele chega no particular, os 12 chegam para ele e dizem assim: olha, nós não entendemos, nós não compreendemos o que você disse. O que você quer dizer com esta parábola? Jesus disse assim: olha, a vocês que caminham comigo, é dado saber, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. É direito teu, meu irmão, conhecer os mistérios do reino de Deus. Os mistérios do reino de Deus é para aquele que nasceu de novo. Os mistérios do reino de Deus, as riquezas encobertas, os tesouros escondidos que estão por detrás da palavra, é para você que nasceu de novo. Diga para o teu irmão, é para você que nasceu de novo. Diga, é para mim. Você pode entender isso? Como é precioso poder estar diante de Deus, recebendo a sua palavra, recebendo os seus fundamentos, seus princípios. Este é o maior investimento que você pode fazer na sua vida, ter um tempo para se voltar integralmente, completamente para Deus. Nós, como pastores, como sacerdotes, fomos separados por Deus para, com um tempo como este, ministrarmos a cada um de vocês, trazendo luz, trazendo entendimento, trazendo revelação. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele coloca alguém na nossa vida. Doug Mills, ele compartilha a respeito disso, e é uma verdade. Deus dá um entendimento. Olha só como isso é extraordinário. Deus vai se revelando, Deus vai se manifestando, vai ampliando o nosso entendimento. As cadeias da religiosidade vão sendo quebradas em nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus, quando ele estava na terra, ele mesmo ministrava, ele mesmo ensinava. Mas depois que ele sobe, quem vai desenvolver este papel? Os apóstolos. Ele fala dos pastores, dos evangelistas, dos mestres, e não apenas pastores, apóstolos, evangelistas ou mestres, mas a todos aqueles que creram nele. Deu-lhes o poder de fazer sinais, maravilhas e prodígios. Então creia nisso. Você não precisa ficar dependente de alguém para impor as mãos sobre a sua cabeça para que você seja curado. É verdade, Deus usa mesmo pessoas, Deus usa pessoas, em todos os tempos Ele usou e Ele usa. Mas é para todo aquele que crer. Estes sinais seguirão aos que crerem. Então,
expulsar demônios, de curar enfermos, é para você. Tenha o entendimento aberto. Dentro da sua casa você pode orar, abençoando a sua família. Dentro da sua casa você pode ungir os seus filhos com óleo, e a unção da fé vai ministrar cura sobre as crianças, sobre os filhos. Você pode impor as mãos sobre a sua esposa e ministrar sobre a vida dela, para que ela seja curada. Mulher, você pode orar com seu esposo, ministrando sobre ele, para que ele seja liberto. Você pode. Os mistérios de Deus estão sendo revelados. O nosso entendimento, eles estão sendo ampliados. Diga: eu recebo a revelação e o entendimento. Quando nós olhamos para o capítulo 3 de João, fala a respeito de um homem religioso, um homem importante na sociedade judaica. Ele não era uma pessoa comum. O nome dele era Nicodemos. Nicodemos, ele ouviu falar de Jesus, os feitos, as intervenções, dos seus ensinamentos, das suas curas, dos seus milagres. Algo foi despertado dentro deste homem religioso. Eu preciso conhecer este homem, eu preciso estar com este homem. Então, numa noite, ele foi ter um encontro com Jesus, e ele chegou assim: mestre, eu sei que ninguém pode fazer os sinais miraculosos que tu tens feito, se não fosse alguém enviado por Deus. Jesus olha para Nicodemos, aquele homem religioso, diz: Nicodemos, preste atenção. Eu quero ministrar a você uma verdade. O teu entendimento vai ser aberto. É o começo de um novo tempo, de uma nova vida para você. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, não importa quanto religioso você seja, você não pode ver o reino de Deus. Você não tem como compreender os mistérios de Deus. Nicodemos fica imaginando e pensando: como eu vou fazer? Vou ter que voltar a entrar no ventre da minha mãe, nascer de novo. Jesus não estava falando deste nascimento, estava falando do novo nascimento, o espírito vivificado, reconectado a Deus. Falou: Nicodemos, preste atenção, vou falar a segunda verdade para você. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento é o portal de luz para compreendermos os mistérios de Deus. É uma jornada, é uma caminhada. A vereda do justo, a Bíblia diz que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Dá uma cutucada do seu irmão aí. Eu falo: meu irmão, presta atenção lá. Escuta lá o pregador. Escute bem. Queridos, não é suficiente virmos à igreja uma vez por semana. Isso é muito bom e é bíblico e tem que ser assim. Não apenas uma ou duas vezes. A nossa chamada é para vivermos integralmente, todos os dias, intensamente o reino. Essa é a chamada de Deus para a nossa vida. Não é suficiente para que você mergulhe nas profundezas desses mistérios, tendo contato com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, apenas uma ou duas vezes por semana, ainda de uma forma rasa e apressada. Sabe como que você recebe a revelação do coração de alguém? Quando você convive com ela. Ninguém revela intimidade no primeiro contato, no segundo contato, no terceiro contato. Tem pessoas que passam muitas vezes grande parte da vida com seus segredos guardados nos seus corações. Mas à medida que você vai convivendo com uma pessoa, quando ela olha, quando ela se move, você já percebe o que está no coração dela. Você não precisa falar, você já sabe. Deus procura você e quer ter você perto dele, numa intimidade, num relacionamento. Deus vai se mover e você vai entender o direcionamento que Ele vai dar para a sua vida. E você não vai errar, você não vai falhar. E você vai mergulhar nesses mistérios. As cadeias da religiosidade foram quebradas no apóstolo Paulo, sendo um homem extremamente religioso. Ele se expressa assim em Gálatas 1:3: pois já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. O entendimento de Paulo limitado, ele perseguia a igreja, falava da igreja, e consentiu até na morte de Estevão, no seu apedrejamento.
era um perseguidor implacável, e ele diz assim: na minha nação excedia em judaísmo há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas em Atos capítulo 22, ele vai falar diante de pessoas dizendo assim: mas quando eu estava a caminho de Damasco, com ordens, com documentos para prender cristãos, açoitá-los, lançá-los na cadeia, em prisões, eu fui envolvido por uma luz que excedia a luz do meio-dia, e eu caí por terra. Eu perdi a visão natural por 3 dias. E um certo Ananias veio a ele, mas antes de Ananias, o próprio Jesus se manifestou a ele. É interessante porque quando Jesus ressuscita, ele aparece àquelas mulheres, depois ele aparece aos 12, depois Jesus ele vai falar com cerca de 500 pessoas, depois ele vai estar com Tiago, depois novamente vai estar com os 12, ele ordena que eles permaneçam em Jerusalém. Depois disso Jesus não aparece mais a ninguém, a não ser Paulo, a não ser Saulo, mas a ninguém. Tem gente esperando que Jesus se revele, como se revelou a Saulo, para crer. Eu não preciso ver anjo, eu não preciso ver nada para crer. Eu creio no que a Bíblia diz, e a Bíblia diz: basta para mim. Se eu tivesse a revelação, um sonho, ou Jesus entrasse no meu quarto e aquela luz brilhasse, eu ia crer. Eu não preciso de nada disso. Eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio. Se a Bíblia diz que é possível curar os enfermos, eu creio na oração que cura os enfermos. Se a Bíblia diz que as cadeias da pobreza, da miséria e da ruína podem ser quebradas na minha vida, eu creio no que a Bíblia diz. Você vai ver homens com entendimento em várias áreas, e algumas pessoas se fundamentam nesses vislumbres de entendimento. Há um oceano profundo de mistérios e de riquezas que podem ser reveladas ao seu coração. As cadeias da religiosidade foram quebradas na vida de Saulo, quando ele teve um encontro legítimo com Jesus Cristo. Quando ele escreve a sua carta aos Efésios, você vai poder compreender e entender a revelação que Paulo recebe, os mistérios de Deus revelados a ele. Ele vai falar dos mistérios de Deus. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha que coisa extraordinária. Ele vai falar o nível e a revelação que ele teve, o quanto nós somos abençoados em Cristo Jesus. Ele fala a respeito dos mistérios e diz: agora vocês são coparticipantes. Outrora vocês estavam como que alienados, deixados de lado, mas agora vocês fazem parte da família de Deus. Outrora as alianças, os cultos, vocês não tinham direito, mas doravante em Cristo Jesus vocês têm direito. Em Cristo Jesus nós nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Que os mistérios de Deus, a revelação daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, chegue ao nosso coração. Na cruz do Calvário, Jesus pagou um preço pela sua redenção. Na cruz do Calvário, Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele tomou o domínio as chaves e o domínio de Satanás, e agora Ele compartilhou comigo e com você. Ele diz: eu te dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum mal te sucederá. O que você crê? Eu não expulso demônios, porque senão vou ser retaliado. Tem gente assim, é seta de lá, é seta de cá. Você vai viver o que você crê, meu irmão. Você tem um escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. O que você está crendo? Eu não vou ter uma célula na minha casa, porque senão eu vou atrair muita guerra, muita luta. Ei, tem gente assim. Há um escudo de proteção, há uma armadura de Deus à disposição. Que os mistérios, a revelação de Deus chegue ao seu coração.
riquezas encobertas, tesouros escondidos. Talvez você esteja à procura de uma jazida de ouro. Ah, se lá no meu terreno eu encontrasse lá uma mina de petróleo. Você tem algo diante de você, você tem a palavra. Paulo, no capítulo 10 de Romanos, ele expressa o seu sentimento em relação à nação de Israel. Olha lá comigo, Romanos capítulo 10, e nós vamos encerrar. Romanos capítulo 10. Olha o desejo do coração dele. Ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem. Pois lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Lhes dou testemunho, os meus irmãos, eles têm zelo de Deus, mas eles não têm entendimento. E a minha oração é para que eles sejam salvos. O versículo 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem o versículo 14, que é o texto, é a chamada para nós vivermos este ano. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você pode ser um homem ou uma mulher de fé. Como? Ouvindo a palavra de Deus. Não se mova pelos seus sentimentos, não se mova pelas suas paixões, se mova pela fé, se mova pela palavra. Não ande por vista, ande por fé. Não atente simplesmente para as coisas que são terrenas, que o seu olhar vá além. Que nesta manhã todo véu seja removido dos teus olhos, a tua percepção espiritual ativada, você compreendendo os mistérios de Deus, a suficiência em Deus, a provisão plena em Deus, a libertação completa em Deus. Você não precisa mais viver debaixo do jugo, do cetro da opressão de Satanás. Não precisa. Mesmo você vivendo em meio às tormentas, o teu coração pode ter paz. É possível. Ao invés de você se refugiar na bebida, se refugiar na internet para passar o tempo nas madrugadas, se refugie na palavra. Se refugie na palavra. Seja diligente, abra a Bíblia e fala: Deus, eu quero receber a revelação dos mistérios. Onde estão os mistérios? Abra os meus olhos. O mistério revelado traz paz. O mistério revelado traz cura. O mistério revelado traz tranquilidade para a tua alma. Que você seja cheio do entendimento e da revelação. Se coloque em pé. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver e constranger com teu amor. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver e constranger com teu amor. Filho de Davi, compaixão de
passava o cego. E aquele cego, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que passavam, estavam com Jesus, mandaram que ele se calasse, mas quanto mais ordenava que ele se calasse, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus manda que o tragam, e ele vem diante de Jesus. Jesus pergunta: o que você quer? O que você quer? Ele diz: eu quero ver. Jesus pergunta para você: o que você quer? O que você quer? Diga: eu quero ver. Eu quero ver. Não é errado você querer a sua casa, você querer o seu carro, mas muito mais importante do que a casa, do que o carro, é você ver, você enxergar. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? O que temos por trás da palavra? Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra está acima do ouro, a palavra está acima da prata, a palavra está acima dos tesouros deste mundo. Que você receba luz, receba revelação. Coloque as mãos sobre os seus olhos. Pai, nós queremos ver, nós queremos enxergar. Que a venda, ó Pai, dos nossos olhos sejam tiradas. Todo impedimento, Deus, a força da religiosidade, os conceitos, as ideias, a formatação que recebemos por conceitos religiosos equivocados, vem com o Teu Espírito, ó Deus. É o meu clamor e a minha oração. As cadeias do pecado sejam quebradas da nossa alma. As prisões do pecado sejam quebradas em nós. Todo impedimento, ó Deus, todo impedimento de vermos, de compreendermos, de enxergarmos as verdades por trás da palavra, sejam arrancados dos nossos olhos. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Traz a revelação plena aos nossos corações. É o meu clamor, é a minha oração nesta manhã, em o nome de Jesus. Diga amém. Eu quero fazer a última oração, é a oração de entrega. Portal de luz, de entendimento, é o novo nascimento. Quando você nasce de novo, há uma testificação do teu espírito, pelo Espírito Santo, que você é uma nova criatura. Há uma testificação, há uma certeza e uma convicção. Feche os teus olhos. Nesta manhã você pode nascer de novo. Você pode ser tocado pelo Espírito Santo. O teu espírito pode ser vivificado. Se não há certeza dentro do teu coração que você ainda não nasceu de novo, que nasceu de novo, o Espírito de Deus pode dar essa certeza para você. Eu quero orar por você que quer ser ampliado esse entendimento, passando pelo novo nascimento. Talvez você diga: eu nem sei direito o que é isso, apóstolo, ainda. Mas é uma entrega. É você se colocar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. É você invocar o nome dEle para receber a salvação. Eu quero orar por você que quer nascer de novo, ser envolvido pelo Espírito Santo, tendo a certeza e a convicção da vida eterna. Tem alguém? Levante a mão. Vai levantar a mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe você. Tem mais alguém? Lá atrás. Deus que te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe cada um de vocês. O Espírito de Deus vai testificar dentro de vocês a respeito deste novo nascimento. Os mistérios de Deus começarão a ser revelados. Quando você ouvir a palavra, a pregação da palavra, algo diferente vai estar acontecendo dentro de você. Quando você abrir a Bíblia, gradativamente o seu entendimento vai sendo ampliado. Os céus vão se descortinar. O véu está sendo rasgado. E você vai ter acesso pleno ao entendimento e à revelação da palavra. Feche seus olhos. Vamos orar. Ora comigo assim dizendo: Pai, nesta manhã eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu declaro que eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Em o nome de Jesus, dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Amém.
Dê um abraço aí pertinho de você, desse irmão lindo. Diga para ele assim: boa semana para você. Deus que te abençoe, que o Senhor te prospere, em o nome de Jesus. Vai na paz, shalom. Filho de Davi,